Fala pessoal, a paz, aqui é a TT e hoje eu quero apresentar para vocês um casal que eu amo e admiro demais e que infelizmente ainda é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Eu quero dar para vocês o presente de conhecer um pouco mais sobre Maria e Luigi Beltrame Quattrochi, o primeiro casal da história da igreja a ser beatificado junto. E esse evento marcante na história é muito recente, aconteceu só em 2001 pelas mãos do Papa João Paulo II. Eu já tinha ouvido falar sobre eles, mas os conheci mesmo quando eu fui morar em Roma, cidade em que eles viveram. Lá eu tive a oportunidade de ir no apartamento em que o casal morou e fui recebida pelo sobrinho neto deles. Passei um bom tempo em oração na capela privada da família e tive a graça de ter um excelente bate-papo com um familiar e ouvir da boca dele tantas histórias vividas ali, naquela sala, pelos beatos. O diferencial e a profecia de Luigi e Maria é que eles procuraram a santidade na vocação matrimonial, cultivando as virtudes e se deixando conduzir por Deus na convivência com os idosos. Eles moravam com os avós e os pais de Maria, na educação dos filhos, no trabalho, no voluntariado e nos apostolados, que eram tantos. A tudo eles se dedicavam com amor e em comunhão com Deus. Bom, essa foi uma breve introdução, agora vamos à história desde o começo. Luigi Beltrame nasceu na Catânia, no sul da Itália, em 12 de janeiro de 1880, e era o terceiro de 4 filhos. Luigi Quattrochi, tio de Luigi Beltrame, não tinha filhos, então pediu a Carlo, seu cunhado, que o deixasse criar um de seus 4 filhos. Dessa forma, o pequeno Luigi foi morar com os tios. Recebeu o sobrenome Quattrochi, que foi acrescentado ao seu nome. Não foi uma adoção de ruptura com os pais e com os irmãos. A família mantinha a ligação afetiva. Com 10 anos de idade, acompanhando os tios, Luigi se mudou para Roma, onde ele fez todo o seu percurso escolar e universitário, que terminou com ele se formando como advogado. Maria Corsini nasceu em 24 de junho de 1884, portanto 4 anos depois de Luigi. Ela nasceu em Florença, também na Itália. Seu pai era militar e, por isso, frequentemente transferido de posto, obrigando a família a se mudar de cidade muitas vezes. Em 1893, a família Corsini foi transferida para Roma, de onde não mais saiu. Maria completou os estudos na área de contabilidade, ainda que ela não gostasse tanto dos números e fosse mais ligada às palavras. Em 1899, as famílias Corsini e Quattrochi se conheceram. Foi o começo da amizade de Luigi e Maria. Ele era um universitário brilhante, ela era estudante e gostava de estudar outras línguas, piano e literatura. Aos poucos, os dois começaram a conversar sobre seus interesses culturais. Foi nascendo então uma profunda amizade. Quando, em 1904, Luigi ficou gravemente doente, Maria ficou muito preocupada e mandou para ele uma carta que tinha um santinho de Nossa Senhora de Pompeia, que é bastante famosa lá na Itália. Ela falou para ele ter sempre a imagem por perto e que a beijasse muitas vezes ao dia em sinal de devoção à Mãe de Jesus. Por mais de 40 anos, até a morte, Luigi manteve essa imagem na carteira. Após recuperar a saúde, Luigi e Maria começaram a namorar. Casaram-se em 25 de novembro de 1905, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Mesmo tendo consciência das possíveis dificuldades de relacionamento, o jovem casal decidiu morar com os pais e com os avós de Maria, para que ela, que era filha única, pudesse honrá-los até o fim. Em outubro de 1906, nasceu o primeiro filho, Filippo. Em 1908, Stefânia. No ano seguinte, nasce César. Em 4 anos de casamento, 3 filhos. A vida de Luigi e de Maria foi pautada sempre, desde o início, pela atenção aos mais idosos, pela generosidade e pela abertura em acolher e levar adiante tudo aquilo que Deus confiasse a eles, a começar pela vida e pela educação dos filhos, mesmo que isso custasse grandes renúncias. As famílias Corsini e Quattrochi não eram religiosas. Em alguns casos, chegavam até a ser hostis à religião. Durante todo o seu percurso educativo, Maria foi desenvolvendo uma sólida experiência de fé. Luigi, por sua vez, tinha sede de justiça, de verdade e de valores sólidos. Com o passar dos anos, ele encontrou na Igreja Católica tudo aquilo que saciava os anseios do seu coração. Com o desafio da educação dos filhos, o casal se empenhou ainda mais em buscar as coisas que não eram passageiras e que, por isso, poderiam ser a base para a criação dos filhos que Deus tinha confiado a eles. O casal levava uma vida completamente normal. Todos os dias pela manhã, participava da Santa Missa na Basílica de Santa Maria Maior, que fica a uns 200 metros do apartamento que eles moravam. Enquanto Maria se arrumava para sair,
Luigi lia em voz alta a liturgia do dia para que eles se preparassem para o encontro com Jesus na Eucaristia. Ao sair da igreja, após terem comungado, Luigi se dirigia à esposa para dar-lhe o bom dia oficial do começo do dia. Só depois do encontro diário com Jesus é que, de fato, o casal começava o dia. Os dois voltavam para casa, tomavam café, Luigi ia para o trabalho e Maria começava os seus afazeres cuidando das crianças. Eles voltavam a se encontrar na hora do almoço. Depois, ao final da tarde, os dois saíam para caminhar juntos por meia hora. Era o momento que eles podiam conversar sobre as preocupações e sobre as alegrias que tinham experimentado durante todo o dia. Durante a caminhada, compravam um jornal e voltavam para casa. As notícias eram lidas em voz alta para que todos pudessem tomar conhecimento delas e conversar sobre o que tinham ouvido. O ponto alto da vida familiar era a recitação do terço antes do descanso noturno. Em 1913, uma surpresa. A quarta gravidez. Mais uma vez, Luigi e Maria acolheram com alegria a notícia de que Deus confiava a eles mais um filho. Mas pouco tempo depois, o diagnóstico de que havia um problema na gravidez e apenas 1% de chance de sobrevivência da mãe e da criança. Isso levou o casal a um profundo nível de cumplicidade e de aceitação da vontade de Deus. Os melhores médicos de Roma diziam claramente que o mais seguro era interromper a gravidez por meio de um aborto para assim tentar salvar Maria, porque ela já era mãe de 3 filhos e tinha menos de 30 anos de idade. Para decidir o que fazer, o casal não precisou nem de muito tempo e nem de muita conversa, porque eles tinham certeza de que a vida, tanto a da mãe quanto a da filha, era um dom de Deus e a ele pertencia. Não eram eles que tinham que escolher quem devia viver. Ali mesmo, no consultório médico, os dois apenas se olharam e confirmaram ser de comum acordo levar a gravidez adiante. Com muita apreensão do casal e com muita incompreensão das pessoas próximas, os meses de gravidez foram passando, até que veio ao mundo a pequena Henriqueta. A mão de Deus esteve à frente de tudo. Mãe e filha sobreviveram. Agora, a família Beltrame Quattrochi estava completa. Luigi e Maria foram pais muito presentes e dedicados. Desde a chegada dos primeiros filhos, eles se prepararam para educar as crianças muito bem. Leram livros sobre psicologia infantil e sobre educação, e buscaram também ouvir as pessoas mais experientes. O casal sabia que a boa formação das crianças era a grande missão deles. Ao pai cabia o empenho pela educação cultural e moral dos filhos. Ele os ajudava a fazer as lições, levava em excursões e passeios diversos. Luigi foi um dos responsáveis pela chegada e pelo desenvolvimento dos grupos dos escoteiros na Itália. A mãe, Maria, se dedicava mais à educação religiosa das crianças. Uma das máximas que regia o modo de vida da família, estava sempre na boca de Maria, é que na vida cotidiana e na educação dos filhos, todos deveriam ter sempre o olhar do teto para cima, não parando nas realidades transitórias, mas se voltando sempre para o céu. Sobre o jeito de viver em um matrimônio, ela escreveu que era vida terrena vivida no contínuo pensamento, inspirado pelo próprio Deus, de fazer feliz a pessoa amada. A beleza do cantar dos pássaros, de uma flor, de um pôr do sol, tudo sentido junto, numa mesma batida do coração, numa única vibração de prazer e de alegria. Quando os filhos demonstravam insatisfações egoístas, tantas vezes próprias da infância, a mãe os levava aos hospitais para que visitassem crianças doentes e dessem doces a elas. Após se confrontarem com as dificuldades e com os sofrimentos de outras crianças, que iam muito além daquilo de que eles reclamavam como um capricho infantil, os filhos, sensibilizados, voltavam a si e ao juízo normal diante das situações. Além de todo empenho para educar os filhos e fazer da própria família uma pequena igreja doméstica, o amor e a doação de Luigi e Maria não tinha limites. Eles viviam uma intensa vida de caridade e de apostolado. A casa da família sempre estava aberta a quem o precisasse: pobres, doentes, judeus refugiados, religiosos de passagem por Roma ou em crise. Todos sempre encontravam acolhida e amparo na Betânia de Roma, como dizia sempre um padre amigo. Em nome da caridade, a família colocou em risco não só a sua saúde, quando acolheu um bebê de 40 dias que a mãe tinha morrido vítima da terrível gripe espanhola, como também colocou em risco a segurança de todos quando durante a Segunda Guerra Mundial acolhia judeus e os ajudava a fugirem para onde estariam mais seguros. Quando eu estava lá no apartamento deles e me contaram essa história, me falaram assim: "Tá vendo esse prédio aqui bem na frente da janela do fundo? Pois é,
Aí era uma sede do exército nazista, e eles aqui acolhiam os judeus. Um dos filhos dele, que era padre, indicava para que os judeus viessem se hospedar aqui. O outro filho emprestava roupa de monge para servir de disfarce, e os beatos davam cobertura os levando até a estação de trem, que fica a poucas quadras daqui. Durante os anos da guerra, Maria e Henriqueta, a filha caçula, chegaram a fazer até o curso de enfermagem para poder trabalhar na Cruz Vermelha. Todos os anos, Luíde e Maria acompanhavam os enfermos ao Santuário de Lourdes, na França, em peregrinação. Participavam da direção dos grupos de escoteiros na Itália e de movimentos pastorais que estavam nascendo na igreja. Tinham a preocupação de oferecer a formação doutrinal e espiritual às famílias, de ajudar os casais a viverem a vocação matrimonial como chamado de Deus e como caminho para a santidade. Foram eles que começaram a dar curso de noivos. Se tornaram conselheiros assim de muitos casais. E Maria escreveu inúmeros livros sobre a educação dos filhos e sobre a vida familiar. Dos 4 filhos, 3 manifestaram, na mesma época, o desejo de seguir a vida religiosa. Tal vocação foi acolhida no coração dos pais. No entanto, ao se despedirem dos filhos, sentiam uma grande dor. No mesmo dia, 2 dos meninos deixaram a casa da família e foram para o seminário, um pela manhã e o outro à tarde. Alguns anos depois, a filha Estefânia aderiu à vida religiosa na clausura. Embora na sala de jantar, onde se reuniam para as refeições e oração, faltasse a presença dos 3 filhos religiosos, no coração e na agenda dos pais, os 3 continuavam muito presentes. Luíde dividia os seus finais de semana de um jeito que fosse possível passar com cada filho uma vez por mês. Saía do trabalho na sexta-feira à noite e já ia direto para a estação pegar o trem. Viajava a noite toda. Passava o sábado e o domingo com um dos filhos e voltava para Roma. Às vezes, a viagem era tão puxada que ele ia direto para o trabalho. Maria não viajava, mas acompanhava os filhos por carta. Tem até um livro de umas 400 páginas que são as cartas dos pais para os filhos nesse tempo. Henriqueta, a filha caçula, até queria ser religiosa, mas a sua saúde debilitada não permitia que ela abraçasse uma vida austera. Por isso, ela decidiu se consagrar a Deus na vivência do 4º mandamento e permaneceu na companhia dos pais, cuidando deles até o último momento de vida. Filipo foi ordenado padre e passou a se chamar Padre Tarcísio. Estefânia virou irmã Maria Cecília, e César, que também foi padre, se tornou o Padre Paulino. Na missa de beatificação do casal, 3 dos filhos estiveram presentes, e vale a pena contar uma curiosidade que eu soube quando eu estava lá na casa deles. Como nunca tinha acontecido uma beatificação de casal, por ser uma celebração inédita na história da igreja, ainda não tinha sido escrito um rito para a beatificação de um casal. Tinha o rito para a beatificação de um homem, esposo, e de uma mulher, esposa, mas não para de um casal juntos. Então o Padre Paulino, o 3º filho de Luíde e Maria, que tinha experiência como postulador das causas dos santos trapistas, escreveu o rito e entregou na congregação para o culto divino e em seguida foi ao Papa João Paulo II mostrar o que ele tinha escrito. A visita deu resultado. O Santo Padre de imediato já ligou para o cardeal responsável pela liturgia e perguntou se o que estava atrasando a beatificação do casal Quattrochi era a falta de um rito. Ao receber a resposta positiva, falou para o cardeal que então já podiam marcar a data e mandou olhar o que o Padre Paulino tinha acabado de deixar lá. Não bastou ser a primeira beatificação de um casal na história. O rito utilizado foi escrito por um de seus filhos. E como uma árvore boa dá bons frutos, Henriqueta, a filha caçula, aquela que os médicos queriam que tivesse sido abortada e que não seguiu a vida religiosa para poder honrar o 4º mandamento, também está em processo de canonização e é uma serva de Deus. Como vocês puderam ver, a vida de Maria e Luíde foi uma vida rica da presença de Deus, na educação dos filhos, na vivência cotidiana deles, no serviço aos mais necessitados, nos apostolados. Tem muito mais que a gente pode aprender sobre eles no futuro. Mas por hoje, para começar, eu acho que já deu, para sentir como eles foram especiais. E que alegria a gente poder ver que um casal se santificou não apesar do matrimônio, mas justamente por causa e no matrimônio vivido segundo a vontade de Deus. Beatos Maria e Luíde Beltrame Quattrochi, rogai por nós. Serva de Deus Henriqueta Quattrochi, rogai por nós.
Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, @FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.